Aliás, vamos ver, né, o que rolou ontem, porque esse jogo foi tão esperado, o confronto mais esperado das oitavas de final, Flamengo e Internacional entre dois brasileiros, e deu o Flamengo por 1-0, como eu falei, uma vitória apertada. Aliás, a gente já está vendo aí, não, esse ainda não é o lance do gol que o Bruno Henrique marca. Mas foi um Flamengo, PVC, que controlou ali o primeiro tempo, o Inter que se propôs a se defender, a marcar bem, conseguiu fazer isso bem no primeiro tempo, mas numa bobeada ali acabou tomando o gol. O Flamengo tem uma capacidade gigantesca de pressionar a saída de bola. E pressionou a saída de bola e talvez não, certamente essa é parte da estratégia do Internacional. O Internacional se programou, é visível quando você vê a repetição de jogos do Roger, que ele queria o bloco médio baixo. Agora é o lance do gol, né? No escanteio batido pelo Luiz Araújo. Bruno Henrique, decisivo como ele sabe ser, sobe bem alto e marca para o Flamengo. 40% dos últimos gols do Flamengo, 4 dos últimos 10, foram de jogada de bola parada pelo alto. E na Copa Libertadores, dos 7 gols, 4 foram marcados dessa forma. Exatamente. Contra a LDU, por exemplo, que hoje joga contra o Botafogo, foi assim também. Cobrança de escanteio. É curioso que a jogada ensaiada, muito bem ensaiada, vem na marca do pênalti, que em tese é mais fácil de marcar do que no primeiro pau, do que no segundo pau. Vou dar uma casquinha, mas ninguém consegue marcar essa jogada. Ninguém está conseguindo marcar essa jogada do Flamengo. Quem falhou foi o Ricardo Matias. O homem do Bruno Henrique era o Ricardo Matias. Tanto que você vê que o Vitão está perto da jogada, o Vitão olha de cara para o Ricardo Matias. Tipo, onde você está? Porque você determina antes da jogada sair. Teve gente que botou na conta do Vitão também. Não foi o Vitão. Na minha visão, não foi o Vitão. Foi o homem do Bruno Henrique era o Ricardo Matias. E o Ricardo Matias é quem não sobe. O Vitão sobe no homem da frente. Só que ela vem para trás. E aí o Ricardo Matias tem que subir. Mas é muito bem ensaiada a jogada do Flamengo. Tanto que 40% dos gols, os últimos 10, foram em jogadas assim. Era interesse do Internacional marcar em bloco médio baixo. E podia ter sido diferente a estratégia. O segundo tempo mostra isso. Mas o segundo tempo tem outros ingredientes. Porque o Internacional subiu a marcação para marcar pressão, mas o Flamengo perdeu perna. Também tem isso. Uma coisa vai se somando à outra. E eu acho importante. A entrevista do Felipe Luiz é muito ilustrativa desse ponto de vista, Luísa, porque a gente está esquecendo sempre que tem o adversário. O Flamengo ganhou só de 1-0. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo e jogou mal no segundo tempo. O Flamengo tem uma vantagem pequena. O Flamengo tem uma vantagem de 1-0. Vamos inverter? O Internacional jogou mal o primeiro tempo e jogou bem o segundo tempo. O Internacional marcou atrás no primeiro tempo e marcou na frente no segundo tempo. O Internacional precisa ganhar de 2 gols de diferença no jogo de volta. Tudo tem 2 lados. O Skank diz que tem 3. É verdade. Segundo tempo, o Inter sai mais para o jogo, né? Sobe a marcação. Faltou ser um pouco efetivo e o Flamengo também não conseguiu nos contra-ataques ampliar a sua vantagem. Ô Brás, no dia seguinte aí do jogo, você que estava acompanhando essa partida de ontem também, como é que este resultado e este desempenho caiu dentro do Flamengo, dentro aí do Ninho do Urubu? O panorama ficou bem visível assim que o juiz apita o final do jogo. Primeiro, só complementar essa informação do PVC, vale destacar que, coincidência ou não, esses números do Flamengo de bola parada que aumentaram, coincidentemente ou não, foram depois da chegada do Rodrigo Caio, que chega para ser auxiliar técnico do Felipe Luiz, e ele tem como uma das principais funções dele no dia a dia justamente trabalhar a bola parada. E aí, coincidentemente ou não, o Flamengo melhorou bastante nesse quesito e se tornou um dos trunfos, né? O Flamengo não estava conseguindo furar o bloqueio do Inter e consegue numa bola parada mais uma vez. Sobre o panorama do resultado, eu acho que assim, internamente, entre os jogadores, o Felipe Luiz, eles trataram como um bom resultado, obviamente, que é uma vitória. Embora tenha sido uma vitória magra, foi uma vitória. Só que no Maracanã, eu estava lá ontem, assim que o juiz apita, teve uma mistura de aplausos e vai. A torcida do Inter acaba o jogo cantando bastante, demonstrando estar satisfeita ali com o resultado, de poder reverter lá no Beira-Rio. Já a torcida do Flamengo foi um misto de
vaias e aplausos. Então, assim, isso assim dá um panorama de como esse Flamengo, né, esse super Flamengo, se tornou um time muito exigido pela torcida, né? Porque mesmo vencendo, às vezes não convence a totalidade dos rubro-negros, né? Inclusive o Roger, técnico do Inter, depois do jogo, ele tem uma frase que para mim me marcou, que ele diz o seguinte: a gente tomou o gol quando a torcida do Flamengo já estava começando a ficar impaciente. Ou seja, os próprios adversários perceberam que, conseguindo ali se defender os 30 primeiros minutos, não ser vazado ali nos 30 primeiros minutos do Maracanã, já rola uma certa impaciência de parte da torcida e o adversário tenta pegar isso a favor, né? É isso. Eu ia falar que você me deu outro argumento, né? Porque desde que o Rodrigo Caio chegou, a bola parada do Flamengo melhorou. Então, fora Felipe Luiz! E também tem o debate. A bola parada, claro, é um ótimo artifício do futebol, né? É um artifício super importante para você fazer gols, porque esse é o objetivo. Mas aí falta repertório, só faz gol de bola parada. Aí tem o lado, nossa, bola parada tem que elogiar, porque olha a bola parada do Flamengo, mas por outro lado, mas só faz gol assim, enfim. Vamos falar sobre isso já, PVC? Mas eu estou me lembrando que eu esqueci, olha só, me lembro que eu esqueci da enquete. Esqueci da enquete, gente. Então vocês que estão no YouTube, quem está na TV também, votem aí, vem com a gente, participem do De Primeira. Vocês, na verdade, fazem o De Primeira com a gente, esta é a verdade. A vitória do Flamengo ontem foi boa, deu a vantagem, então garantiu a vantagem, mais ou menos, poderia ter sido por mais. Ruim, deixou o Inter vivo, ou uma decepção, jogou pouco, esse Flamengo tem que jogar mais. E aí, PVC? Eu acho que foi boa, deu vantagem. Pragmático, você. Não é ser pragmático. Cara, Flamengo Internacional é um clássico do futebol brasileiro? O Internacional é um time pequeno, médio ou grande? Eu não gosto dessas histórias de maior ou menor. Gigante. Então é um clássico do futebol brasileiro? Quando você joga um clássico, Real Madrid e Atlético de Madrid, o Real Madrid jogou 2 finais de Champions League contra o Atlético de Madrid. Todo mundo imaginava que ia ter uma final de Champions League Real Madrid e Barcelona. Teve 2 Real Madrid e Atlético de Madrid, nenhuma Real Madrid e Barcelona. 2 vezes. Nas 2, o Real Madrid empatou no tempo normal com o Atlético de Madrid. Na primeira em Lisboa, meteu 4-1 depois, mas empatou 1-1 no tempo normal. Fracasso do Real Madrid, empatou com o Atlético de Madrid, a outra ganhou nos pênaltis. É clássico e vice-versa, já dizia o poeta Mário Jardel, cidadão do Grêmio. Às vezes, me parece que a gente, estou me incluindo porque eu sou imprensa, Bruno Braz é imprensa, Luiz Oliveira é imprensa, às vezes parece, quando tem um time brasileiro que perde para um adversário colombiano, equatoriano, você fala assim, menosprezou o adversário, mas muitas vezes quem menospreza somos nós mesmos. Quando empata com o Atlético Nacional na Colômbia, ou quando ganha de 1-0 no Internacional, o Internacional não existe. O Internacional não é um gigante do futebol brasileiro, 2 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão brasileiro. O Flamengo ganhar de 1-0 no Internacional é pecado? Sim, o Flamengo ganhou do Internacional. O Internacional saiu do Maracanã com a ideia, até porque o Internacional fez um mata-mata de Libertadores nas quartas de final de 2019, em que perdeu por 2-0 no Maracanã e não conseguiu tirar a vantagem, mas empatou por 1-1 até os 39 do segundo tempo, ganhava por 1-0. E então o Internacional se o Internacional tivesse ganhado 1-0 daquela vez, talvez tivesse conseguido segurar o resultado. O Internacional não comemorou a derrota, mas o Internacional entendeu que, diante do que foi o primeiro tempo, a derrota por 1-0 foi suficiente para ter jogo na volta. A vantagem do Flamengo não é gigantesca, porque o jogo é gigantesco, mas a vantagem existe. E é importante, né? Vitória é vitória, né? Ô, Braz, eu queria continuar nesse assunto,
porque mesmo com a vitória, a gente viu alguns momentos de insatisfação da torcida. E para mim o que ficou mais marcado, inclusive, foi do Emerson Royal, que com pouquíssimos jogos já foi vaiado na partida de ontem. A gente já vai falar sobre isso, tem até a declaração do Emerson Royal. Mas, no geral, esse resultado, então, não foi tão comemorado assim? Ou a vantagem ela é considerada relevante aí dentro do Flamengo? Você falou um pouco disso, né? De uma certa insatisfação, de olha, não encanta como se espera desse Flamengo, né? Há uma exigência, um sarrafo muito alto para esse Flamengo. Então, como é que ficou o termômetro dessa vitória? Eu acho que ficou claro assim, um contraste entre arquibancada e elenco. Assim, o elenco tratou o resultado como uma boa vantagem. Até o Samuel Lino foi um dos jogadores que passaram na zona mista, falaram com a imprensa. E eles falaram, bom, ele falou, se o jogo acabar 0-0, 1-1 lá no Beira-Rio, a gente está classificado, então a gente tem que comemorar a vitória e tudo mais. Mas, assim, jogo após jogo, o clima, o ambiente no Maracanã fica claro de muita exigência, que nem mesmo uma vitória por 1-0 sobre o Inter, como o PVC falou, né, um gigante do futebol brasileiro, 1-0 também já não está deixando a galera totalmente satisfeita, não. Teve essa mistura de aplausos e vaias depois do jogo. O Emerson Royal, como vocês vão trazer daqui a pouco, ele foi um cara que ouviu vaias já, ele mal chegou no Flamengo, já ouviu vaias, mesmo ele tendo atuado no sacrifício. Ele levou numa boa, ele também foi um dos caras que falou na zona mista, ele leva numa boa, né, entre aspas, essas vaias, mas ele meio que explicou, olha, desde o início do primeiro tempo eu não estava sentindo dor, não estava 100%, não estava conseguindo dar arrancada, mudança de direção. Aí também é uma coisa assim que a comissão técnica tem que saber como agir, porque o jogador vai querer sempre jogar. Se ele não tiver assim, sem condição nenhuma, ele vai querer continuar em campo e o Royal ficou dizendo que queria continuar em campo. Mas se o cara não estava 100% das condições, de repente era o caso de ter feito essa substituição antes, porque ele acabou ficando exposto e foi vaiado. Mas é um fato que existiu um contraste. Assim, o elenco tratou o resultado como um bom resultado, mas ali o público no Maracanã ficou bem dividido em relação a esse 1-0 ontem. Vamos ouvir os treinadores? Vamos ouvir Roger Machado e Felipe Luiz? A postura e a intenção do primeiro tempo para o segundo, elas foram parecidas, né? O que mudou foi que a gente entrou um pouquinho mais para dentro do campo do Flamengo, depois de um primeiro tempo que a gente, né, conseguiu ali, imaginando um Flamengo usando o fator local a seu favor. A gente restringia os espaços de meio, dando para o Flamengo os lados, né, tirando as bolas de flutuação interna que o Flamengo usa para desequilibrar a defesa, com muita gente atrás da linha. Tivemos pouco a bola, mas controlamos o Flamengo e sofremos um gol até no momento que a torcida começava a se impacientar, né? Um gol de bola aérea numa jogada forte, né, que o Flamengo tem, né? Cuidamos pouco da bola no primeiro tempo, talvez as bolas que recuperamos ali, 5, 6 bolas com boa oportunidade de fazer uma boa retenção e agredir o Flamengo, a gente... Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e infelizmente só fizemos um, bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu, né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final. Em contrapartida
Os dois lados, as duas pontas dessa história do jogo de ontem. PVC, pelo lado do Flamengo, é um time que tem tido queda no segundo tempo das partidas. Ontem, isso aconteceu, pelo menos na minha visão, isso aconteceu novamente. Como que dá para a gente explicar isso? É uma questão física? Será que quem entra ainda não está à altura de quem é titular, apesar de ter um grande elenco, um elenco vasto aí, o Felipe Luiz? E também queria te perguntar sobre a escalação. Ele opta pelo Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, inclusive, faz o gol, deixa o Pedro no banco. Foi uma boa opção para você? Uma boa escolha? O Pedro, o gol do Fla-Flu fez todo mundo dizer que o Felipe Luiz estava errado, que o mapa de movimentação dele, o GPS dele só serve para ele, não serve para os outros. Mas depois do gol do Fla-Flu, o Pedro não fez mais gol. O Felipe Luiz estava certo, então? Não está nem certo nem errado. O Pedro vai jogar bem, vai jogar mal. E o Felipe Luiz vai escolher certo e vai escolher errado. É tão óbvio isso. Tem alguns fatores que explicam o Flamengo cair no segundo tempo. Um dos fatores é a questão física. Aí eu vejo muita gente dizendo assim, ele demora muito para mudar o time. Tá, mas até os 26 do segundo tempo ele mudou 3 jogadores, são 70 minutos. Você tem um time que rende, que foi muito superior no primeiro tempo. Você acredita naquele time para manter a superioridade. Você desiste em 5? Em 5 você resolve que não é mais suficiente? Eu acho que podia ter mudado com 15, podia ter mudado com 20, podia. O Inter não criou no final uma chance concreta. O Internacional foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Mas o Internacional não teve uma chance claríssima de empatar o jogo. E esse time do Flamengo, ele tem uma característica de ser sólido na defesa, né? Ele se defende bem. O Flamengo jogou 61 partidas com o Felipe Luiz. Ou, em outras palavras, o Felipe Luiz tem 61 partidas na carreira de técnico. Certo? Porque a carreira de técnico do Felipe Luiz se resume ao Flamengo. Das 61 partidas do Felipe Luiz como técnico, em 37 não tomou gol. Em 2 tomou 2 gols de diferença. Então, cara, tem algumas coisas que são... a pessoa vai dizer... Algumas pessoas falam, né? Eu sei, há muito tempo, há 30 anos eu ouço isso. O PVC trabalha com números. Não, eu trabalho com informação. Informação ajuda... Você não vê o jogo pelo número. Você vê o jogo pelo jogo. Você olha para o jogo. Se você souber ver o jogo, você vai ver o jogo. Mas se você tiver um pouco de honestidade com você mesmo, você vai duvidar do que você está vendo. Então o número te ajuda a falar assim, cara, está acontecendo isso. Aí você olha e fala assim, tá mesmo. Corrobora com o seu pensamento. Olha só, eu estou vendo o Flamengo ocupa o campo de ataque do Inter e o Inter não consegue passar. Deixa eu ver aqui, nossa, o Inter tem 35% de posse de bola. A posse de bola é a visão do jogo? Não, ela avaliza o que você está vendo. Ou desmente, porque a gente erra. Então você pega assim, mas pera um pouquinho, 1-0 é uma vantagem pequena. O Flamengo tomou 2 gols o Flamengo do Felipe Luiz perdeu 6 jogos. 6. 2 por 2 gols de diferença. São 61 partidas. Em 10% o Flamengo perdeu. Desses 10%, 3% ele perdeu por 2 gols de diferença. Então peraí. Raro, é raro. Hã? É raro. Então é uma vantagem grande, média ou pequena. Mas futebol é outra coisa. Pode meter 3-0, pode meter 5. Ninguém está dizendo que não pode. A gente está usando a história, como dizia Pedro Nava. Hoje tem um monte de gente querendo fazer tese com base em sociologia. Então vamos pegar poesia, vamos pegar... Como dizia Pedro Nava, a experiência é um farol voltado para trás. Ele não está dizendo o que vai acontecer na frente, mas ele está dizendo que o que aconteceu atrás me demonstra que pode acontecer a mesma coisa. Então assim, olha, pelo farol que eu estou vendo para trás, o Flamengo não perde por 2 gols de diferença. A vantagem é boa, ou pelo menos é vantagem.
Um personagem do jogo de ontem foi Emerson Royal. Foi bem criticado pela torcida, inclusive ele ouviu algumas vaias ali vindas das arquibancadas. Não teve um bom desempenho no primeiro tempo, é verdade, errou alguns passes, mas enfim, a torcida ficou muito brava com ele. E depois ele deu uma entrevista dizendo que ele estava com dores no tornozelo, que ele estava com um problema físico e que isso acabou afetando muito o jogo dele. Vamos ouvir o que disse o Emerson Royal. Não, isso aí jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal, a torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que, como eu falei, foi no começo de jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, não conseguia mudar de direção, isso acabou complicando um pouco. E como eu falei, a torcida está no direito dela, isso daí não muda nada, não muda na minha confiança, não muda nada, eu entendo o lado deles, eles vão entender o meu lado também, porque eu não sou nenhum robô, tentei o máximo, tentei ficar em campo para poder ajudar o Flamengo, e se de alguma forma não foi aceito, se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas, mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo. Olha, eu confesso que eu acho meio doideira vaiar um jogador com 4 jogos. Ele não completou, somando a minutagem toda, nem 3 partidas pelo Flamengo. São 4 jogos desde que ele estreia contra o Galo. Ô Brás, você estava lá ontem, como ficou o clima, né? Como está esta relação da torcida com o Emerson Royal? Ele falando ali, né? Se justificando e falando de como ele se sentiu com isso. Mas o que você viu lá ontem? Pois é, eu concordo com você, Luísa. Ele acabou de chegar e teve essa situação, né? Ele não estava 100%, tanto que ele foi substituído no intervalo pelo Varela, e aí o Flamengo quase que automaticamente já comunica à imprensa que ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Inclusive, ele se torna dúvida tanto para o jogo do fim de semana, como para o jogo que é contra o Inter, né, pelo Campeonato Brasileiro, quanto para o jogo da volta lá no Beira-Rio. Enfim, ele ainda está na fase de adaptação, jogou no sacrifício. Foi como eu falei, ele não quis sair de campo. Ele falou, inclusive no intervalo, ele vira para os médicos e fala: pô, vocês não tem uma injeção, uma coisa para me dar, um medicamento que eu quero continuar. Só que aí o pessoal viu que não tinha condição, ele estava, inclusive, ficando exposto, né, nessa situação, começou a ser vaiado. E ele mesmo admite que ele não estava fazendo os movimentos, né? Estava com uma limitação física. Mas eu acho que faltou paciência também por parte do torcedor. É um jogador de seleção brasileira que ainda está, né, se entrosando com o elenco. É engraçado que desses reforços que chegaram agora, cada um está vivendo uma situação com a torcida do Flamengo, né? Enquanto o Royal já ouviu a primeira vaia, o Samuel Lino virou o novo xodó da torcida, enfim. Já outros ainda, o Carrascal, ele estreou ontem, né? Entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar do Plata. Felipe Luiz, inclusive, diz que ele ainda está numa fase de lapidação, mas que vê muito talento nele e enxerga o Carrascal fazendo a função do Arrascaeta, embora também saiba jogar pelas pontas, mas ele enxerga o Carrascal na função do Arrascaeta. Enfim, são os reforços que ainda estão se adaptando, né? Se entrosando. Mas de todos esses, o único que dá para dizer que já caiu nas graças da torcida foi o Samuel Lino. Dá para entender, PVC? Eu acho que tem a ver com aquela conversa que a gente tem tido até com alguma frequência aqui no De Primeira sobre a intolerância da torcida, sobre como não é mais permitido perder um time de futebol. O que nem foi o caso, porque o Flamengo ganhou, né? Mas ainda assim, ninguém aceita um nível abaixo. É o futebol do videogame, onde tudo dá certo o tempo todo. Será que o pessoal tá meio viúva ali do Wesley, que foi embora e estava no momento auge da carreira? Dá para compreender isso aí? Você ganha todas no videogame? Eu nem jogo videogame, então eu não tenho nem a chance de perder, entendeu? Eu sou dessas, PVC, porque eu não jogo, então eu não perco. Já me basta o futebol para encher minha cabeça. Eu tenho que tomar cuidado para eu não ficar intolerante contra a intolerância. Tá. Mas, assim, a torcida do Flamengo vaiava o Wesley. A torcida do Flamengo reclamava o Wesley. Não faz muito tempo, no jogo contra o Chelsea. O jogo do Chelsea, na minha opinião, é duvidoso se falhou o Wesley ou falhou o Pulgar. Mas a torcida culpou o Wesley. Então a torcida reclama do Wesley. A Roma contrata o Wesley por 30 milhões de euros. E vem o Emerson Royal, que jogou na seleção brasileira antes. E aí a gente chega ao Emerson Royal e a torcida vai o Emerson Royal. Então,
Então não dá. Ninguém está servindo. Então a gente. Então tem uma reflexão, tem o direito da torcida vaiar.